mais um Comentando Episódio, e dessa vez vamos comentar o segundo episódio da série Crypto. Cara, que série que tá se formando. Sério, a série tá começando agora, vocês sabem muito bem, e ela traz aí essa história antes do Superman, um prelúdio, podemos dizer, e acaba mostrando um pouco da história e da cultura do planeta do Homem de Aço. Isso tá sendo foda pra caramba. E logo de começo a gente já tem aí algumas revelações muito foda. Então, se você ainda não assistiu o episódio, eu aconselho você a assistir, dá uma conferida aí, porque o episódio tá muito bacana. E se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e já deixa aquele like, porque gordinho, deixa like no início do vídeo. E bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, galera, pra começar, eu acho assim que, tipo, Crypto, ela tá trazendo uma história bem diferente do que a gente imaginava. No sentido do seguinte, a gente tá conhecendo a cultura do Superman e é uma coisa que não tinha sido muito abordada. E eu acho que é esse ponto de não ter sido muito abordada que é interessante, porque nos proporciona melhor conhecimento sobre a cultura do Homem de Aço. E acaba que assim, a cultura dele, a gente percebe que por mais que eles tenham muita tecnologia, ao mesmo tempo que eles são extremamente evoluídos, eles ainda têm alguns quesitos meio arcaicos. No entanto, a Litzod acaba desafiando o comandante dela para ela tomar o posto dele, e o combate é até a morte. Então assim, esse episódio mostrou um pouco mais sobre essa cultura. Vimos também que o Seg estava decidido a matar lá o cara que foi culpado pela morte do Val e também pela morte dos pais dele. E acaba que ele tava com aquilo na cabeça. Mesmo o Adam Stranger lá falando com ele, ó, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. A gente tem que salvar o Brainiac tá vindo e vai destruir o mundo, o colecionador de mundos e tudo mais. Acaba que o Seg fala com ele, você tem pouco tempo para me apresentar uma boa justificativa para mim poder participar disso. E quando ele coloca esse ponto, acaba que o Adam e o amigo do Seg começam a tentar descobrir um pouco mais sobre o Brainiac e aonde o Brainiac está. E com isso, o Seg acaba aceitando, entre aspas, o casamento dele, pede pra voltar a ser da Guilda da Ciência, né, que é a guilda da família El, e acaba meio que o pai da noiva dele aceita, mas ele tava com um plano de matar o cara, então assim, ele iria ficar naquela guilda por pouco tempo. Só que o objetivo principal dele acaba sendo desviado quando ele acaba indo lá pra Fortaleza da Solidão, depois que a filha do cara entregou pra ele as cinzas dos pais dele. Ele leva lá pra Fortaleza da Solidão e ele percebe que talvez a única maneira de salvar tudo, de reverter toda aquela situação, seria ele continuando o trabalho do avô dele. E quando ele percebe lá, ele até acha no painel que o sangue dele iria ativar as máquinas, então ele vai lá e corta a mão e assim o computador começa a funcionar e um holograma do avô dele aparece. Bem parecido com o que acontece com o Clark quando o pai dele aparece lá na Fortaleza da Solidão e a mãe da Supergirl aparece pra ela. Então assim, a gente tem uns elementos bem interessantes mostrando aí um pouco da cultura que a gente já viu, mas também trazendo muita história que a gente ainda não conhece. E eu acho que esse ponto é interessante, porque a história que a gente não conhece, eles podem abordar e usufruir muito mais dela. Sem falar também que o Adam Stranger revela que ele viaja através dos raios Zeta Beam, e isso é interessante. A única coisa que eu achei ali um pouco diferente, porque coloca que ele não concluiu a faculdade de arqueologia, mas ele fala sobre arqueologia. E acaba que nos quadrinhos e tal, nas histórias, ele ainda é um arqueólogo, ou seja, eu não sei se nos quadrinhos ele não terminou a faculdade, porque eu vou ser sincero, eu não conheço muito bem a história do Adam Stranger, mas eu sei alguns elementos, que um exemplo é que ele vai pra Hall e acaba indo através desses raios Zeta Beams, e lá ele se torna um herói e ele viaja direto para essas dimensões. Ali no caso tá trazendo ele em Crypto, mas também falou que ele pode viajar para outros mundos, então deixa claro que ele tem
essa capacidade através dos Zetas Beams. E então a gente tem uns elementos bem parecidos com os dos quadrinhos, que traz ali um pouco, vamos dizer assim, da atmosfera para agradar alguns fãs. E esse ponto de agradar alguns fãs que é extremamente interessante. Por quê? Quando você tem uma história de quadrinho ou alguma série, filme baseado nos quadrinhos, por mais que ele tenha que agradar diversos públicos, é importante ter elementos dos quadrinhos para agradar os principais fãs, que são a galera dos quadrinhos. Então assim, é bem plausível ter vários elementos assim dos quadrinhos, várias referências, porque isso agrada muito aos fãs raízes, podemos dizer assim. Então acaba que conquista novos fãs, como traz alguns fãs raízes. E eu acho isso bem interessante. Então acaba que o SEG percebe que ele precisa continuar trabalhando para salvar o mundo. O Adam Stranger e o amigo dele conseguem provar que o Brainiac já está em Krypton, e ele acaba fazendo um desafio lá à família Vex, né? Ele fala que ele pode até casar com a filha do cara, pode ter a guilda, mas ele não vai usar o brasão da família. E acaba que o cara que representa a divindade, Hal, acaba deixando ele assumir lá a guilda, ou seja, pelo que eu entendi, o SEG vai voltar a ser SEG-El. Então ele vai voltar a usar o brasão da família dele. No caso, Litzod acaba conseguindo lá derrotar o comandante dela e se tornar uma comandante. Isso eu achei muito foda, porque ela apanhou pra caramba, mas ela mostrou que ela aprendeu tudo que a mãe ensinou. Naquele momento em que o cara pede misericórdia, que ela quebra o pescoço dele, ela fala, não, nós não pedimos misericórdia. Então, tipo assim, os elementos estão sendo foda pra caramba. O motivo dela estar participando, dela ter desafiado, era porque agora ela tem uma voz mais ativa dentro da guilda ali dos guerreiros e tudo mais. E isso pode proporcionar para ela a possibilidade de evitar que eles comecem a caçar os plebeus e acaba criando uma, vamos dizer assim, uma situação de guerra interna no planeta. Ela tá pensando mais no SEG, mas a gente pode imaginar que o que vai acontecer agora é ela evitar essa grande confusão. O SEG conseguiu o objetivo dele, ele vai voltar a trabalhar no que o avô dele estava fazendo. Vimos que o Brainiac está realmente chegando. Então assim, a história está se desenvolvendo de uma forma linda, podemos colocar dessa forma. Tá bonita, tá maravilhosa, pode dizer que sim. A série tá ficando muito foda. E eu quero saber de você, assistiu esses episódios, esses 2 últimos episódios? Me fala aí o que você achou sinceramente da série e o que você tá esperando do desenvolvimento da série. Sem falar também que contou ali um pouco da história do Hal e explicou porque aquele cara usa aquela máscara com vários rostos. Porque existe apenas um deus, Hal, e os outros deuses que eram adorados têm as máscaras representadas ali. Então cada rosto é de um deus, mas apenas um deus seria o deus supremo, o Deus Hal, que criou tudo. E achei interessante também porque eles colocaram ali uma forma de que o Hal criou tudo e tudo mais, bem parecido com a nossa história sobre a criação das pessoas, de Deus e tudo mais. Então eu achei bem interessante eles colocarem esse contraponto assim na história. Cara, Krypton tá sendo uma série assim que tá se revelando muito foda. Pelo menos assim, a gente pode dizer desses 2 primeiros episódios. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos episódios, mas esses 2 episódios me agradou e muito. Então deixa aqui nos comentários o que você achou dos episódios. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, compartilhe, chama os amigos pra conhecer o canal. E agora vamos para o salve, né? Que eu sei que muitos de vocês estão querendo o salve. Então vamos lá. Tem que ir pro último vídeo, né? O último vídeo foi de Raio Negro. Opa, galera, voltamos. Então vamos lá. Ó, um salve para o Luiz Augusto, um salve para o Anthony Tony, um salve para o Samuca Games e um salve para o Rubens Poidoro. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou e deixou seu like, porque eu sei que gordinho foda, deixa like no início do vídeo. Muito obrigado e eu conto com vocês aí para compartilhar esse vídeo e chegar a outras pessoas que também possam curtir a série Krypton. Cara, a série tá sendo sensacional e você não vai se arrepender se você assistir. Sério mesmo. É igual The
Gift. Pra mim, Crypto tá sendo uma surpresa como The Gift foi. E, cara, The Gift foi muito foda. E se você não conferiu meus comentando episódios de The Gift, dá uma conferida aí no card. E agora, com os últimos vídeos. E, claro, se inscreva no canal. É nóis, valeu e tchau! Gostaram do novo visual?